E se tudo o que você acreditava sobre amor, confiança e destino estivesse errado? Khalid tinha tudo, dinheiro, poder, um império herdado, mas no fundo ele sentia um vazio que nenhuma fortuna poderia preencher. Quando decidiu desafiar sua família e seguir seu próprio caminho, ele acreditava ter encontrado a liberdade. Mas o que acontece quando a liberdade cobra um preço alto demais? Um amor inesperado, um segredo escondido, uma traição que nunca existiu, mas que quase destruiu tudo. E no fim, uma única pergunta. Você teria coragem de duvidar da única pessoa que realmente te amou? A história de Khalid e Sarah não é apenas sobre romance. É sobre redenção, segundas chances e um legado que mudaria tudo. Mas antes de chegarmos ao final, você precisa saber como tudo começou. Você nunca poderá fugir de quem é Khalid. A voz de seu pai soava como um trovão na imensidão do escritório, onde cada móvel era um lembrete do império que ele deveria herdar. Khalid sentia o peso das palavras, mas pela primeira vez não recuou. E se eu não quiser ser apenas um herdeiro? Ele apertou os punhos, encarando o homem à sua frente. Farid, um magnata imponente, se levantou lentamente. Seus olhos frios analisaram o filho como um investimento de risco. Então me diga, o que quer ser? Khalid hesitou. Ele sabia a resposta, mas nunca ousara pronunciá-la em voz alta. Ele queria liberdade. Queria conhecer o mundo além das paredes douradas da mansão, onde cada decisão já havia sido tomada por ele antes mesmo de nascer. Mas nada disso importava para o pai. Você tem um destino traçado, Farid continuou. E isso inclui seu noivado com Aisha. Ela é adequada para você. Esse casamento unirá nossas famílias e fortalecerá nosso império. No canto da sala, sua mãe, Samira, observava em silêncio. Seu olhar não era de compaixão, mas de resignação. Eu sei o que esperam de mim, Khalid murmurou, mas há um mundo além desses muros e eu preciso vê-lo. A tensão na sala se tornou palpável. Farid estreitou os olhos. Você quer jogar fora seu legado? Eu quero descobrir quem sou sem ele. O silêncio foi cortante. Então, seu pai soltou uma risada fria. Então vá, Farid disse, voltando-se para a janela. Mas lembre-se, um dia você terá que voltar, e quando isso acontecer, perceberá que nunca deixou de ser um Al-Rashid. Naquela noite, Khalid encontrou Aisha no jardim. Ela estava elegante como sempre, os traços delicados escondendo uma alma inquieta. Então, é verdade? Ela perguntou, os olhos brilhando sob a luz da lua. Sim, Khalid respondeu. Eu vou embora. Ela suspirou, mas não parecia surpresa. Parte de mim sempre soube que você não ficaria, disse ela suavemente. Só queria que tivéssemos tido tempo para escolher por nós mesmos. Khalid abaixou a cabeça. Se eu pudesse mudar isso, eu mudaria. Aisha sorriu, mas era um sorriso triste. Se algo acontecer comigo, quero que você viva sua vida como quiser. Ele franziu a testa. O que quer dizer com isso? Nada. Ela balançou a cabeça. Só prometa que nunca se arrependerá de seguir seu coração. Na manhã seguinte, com a mala pronta, Khalid olhou para trás uma última vez antes de embarcar no avião. Sua mãe não se despediu, seu pai também não. Ele estava livre, mas a liberdade carregava um peso que ele só compreenderia mais tarde. O vento frio soprava contra o rosto de Khalid quando ele desceu do avião. A cidade à sua frente pulsava com uma energia diferente de tudo o que conhecia. Os letreiros brilhavam em neon e as ruas eram dominadas por uma cacofonia de carros e vozes. Longe dos palácios de mármore e jantares luxuosos, ele sentia pela primeira vez que sua vida pertencia apenas a ele. No primeiro mês, Khalid enfrentou dificuldades que nunca imaginou. Ele trocou as roupas sob medida por peças comuns e aprendeu a cozinhar a própria comida.
As aulas na universidade eram intensas e o dinheiro parecia evaporar antes do fim de cada semana. Uma vez, passou 2 dias se alimentando apenas de pão e água. Cada pequena vitória, no entanto, tinha um sabor indescritível. Ele se surpreendia com o prazer de coisas simples, como passear pelas ruas sem ser reconhecido. "Você não é como os outros", comentou Liam, seu colega de quarto, durante uma noite de estudos. Ele o observava com curiosidade. "Você trabalha como se tivesse algo a provar." "Talvez eu tenha", respondeu Khalid, sem dar mais detalhes. Ele preferia que ninguém soubesse quem era ou de onde vinha. O tempo foi passando e Khalid se adaptou à nova rotina. Ele mergulhava nos livros, estudando até o amanhecer e trabalhando durante o dia. Foi quando um golpe devastador o atingiu. O telefone tocou no meio da noite. Ele atendeu, ainda grogue de sono. "Aisha estava no voo 217, disse a voz do outro lado. Era seu primo. "O que quer dizer com isso?" murmurou, ainda confuso. "O avião caiu no Atlântico. Não houve sobreviventes." O mundo girou. Ele ficou em silêncio, tentando absorver aquelas palavras. Seus dedos tremiam enquanto segurava o telefone. Por um momento, ele pensou que fosse um pesadelo. Mas a voz do outro lado não deixava dúvidas. Ela se foi", murmurou finalmente. Desligou o telefone e caiu na cama, mas o sono nunca veio. As palavras de Aisha ecoaram em sua mente como uma maldição. "Prometa que nunca se arrependerá de seguir seu coração." Nos dias seguintes, Khalid vagou pelas ruas como uma alma perdida. Ele questionava tudo, desde suas escolhas até seu próprio valor. Como poderia viver sabendo que jamais teria a chance de se despedir dela? O arrependimento corroía sua alma, mas ele também sabia que Aisha não teria aceitado vê-lo assim. "Você tem que se reerguer", murmurou para si mesmo, olhando para o reflexo cansado no espelho do banheiro. Não há outra escolha. Enterrou seu luto no trabalho e nos estudos. O sofrimento deu lugar à determinação. E logo, seu nome se destacou na universidade. Ele foi contratado antes mesmo de se formar, e seus negócios começaram a prosperar. Khalid manteve sua origem em segredo, recusando convites para eventos de luxo ou qualquer coisa que pudesse lembrá-lo do passado. Então, anos depois, o telefone tocou novamente. Desta vez, era sua mãe. "Seu pai está morrendo, Khalid", disse Samira, a voz fria como sempre. "É hora de voltar para casa." Ele respirou fundo. Não sentia nada por aquele homem há anos, mas sabia que não podia ignorar o chamado. Não havia escolha. "Quando?" ele perguntou sem emoção. "Agora." Ele fechou os olhos, sentindo o peso das memórias que retornavam como ondas. Lutar contra o passado não era mais uma opção. O avião pousou suavemente na pista, mas dentro de Khalid tudo parecia turbulento. Ele não pisava em sua terra natal há anos, e cada passo em direção à saída do aeroporto parecia um mergulho em águas desconhecidas. No portão de desembarque, Samira o aguardava com a mesma expressão impassível de sempre. Seu olhar escaneou o filho de cima a baixo, como se tentasse avaliar o que restava do garoto que partira anos atrás. "Você mudou", disse ela finalmente. "Você não", respondeu Khalid, pegando sua mala e caminhando em direção ao carro que o esperava. Durante o trajeto até a mansão da família, a cidade passou diante de seus olhos como um borrão de memórias. Os prédios estavam mais altos, as ruas mais cheias, mas a sensação de opressão era a mesma. "O médico diz que ele não tem muito tempo." Samira quebrou o silêncio. "Você precisa vê-lo antes que seja tarde." "Ele se importaria se eu não fosse?" Ela suspirou, mas não respondeu. No fundo, Khalid já sabia a resposta. A mansão parecia intocada pelo tempo. Cada detalhe dourado e mármore frio estava exatamente como ele lembrava, como se sua ausência nunca tivesse sido sentida.
Ao entrar no quarto de seu pai, encontrou um homem muito diferente do titã que um dia o desafiara. Farid estava deitado, frágil, a pele pálida contrastando com o lençol branco. "Então você veio." A voz dele era um sussurro, mas carregava a mesma firmeza de antes. "Não achei que tivesse escolha." Khalid respondeu, sentando-se ao lado da cama. "Você nunca teve." Farid tossiu, respirando com dificuldade. "Mas agora precisa entender que esta família precisa de você." Khalid observou o homem que moldara sua vida com regras rígidas e esperanças quebradas. Ele deveria sentir algo, raiva, tristeza, alívio, mas só havia um vazio incômodo. "Não vim para discutir negócios," disse finalmente. "Então veio para quê? Para se despedir?" Farid sorriu de forma amarga. "Você acha que fugir fez de você um homem livre, mas sempre carregou esse nome com você." Khalid apertou os punhos, mas permaneceu em silêncio. 3 dias depois, seu pai faleceu. A notícia se espalhou rapidamente e logo a casa estava repleta de empresários e figuras influentes, todos observando Khalid com expectativa. Ele sabia o que queriam. Um sucessor forte, alguém que mantivesse o império intacto. Em meio a discursos e condolências, ele sentiu os olhares avaliadores. Sabiam que ele não era como seu pai. Sabiam que ele poderia mudar tudo. Foi durante uma dessas recepções que ele a viu pela primeira vez. Sara estava na borda do salão, segurando uma bandeja de bebidas. Os cabelos escuros caíam sobre os ombros, e seus olhos tinham uma suavidade que destoava da ostentação ao redor. "Senhor, aceita algo para beber?" perguntou ela educadamente. Khalid hesitou por um segundo. Não porque queria um drink, mas porque, por alguma razão, não queria que aquele momento terminasse. "Sim", respondeu pegando o copo de sua mão. Seus dedos se tocaram por um instante e Khalid percebeu algo diferente. Por anos, ele estivera cercado por pessoas que o tratavam como um príncipe, um futuro magnata, alguém com quem precisavam agradar. Mas nos olhos de Sara, ele não viu bajulação. Viu curiosidade. E pela primeira vez desde que voltara, sentiu que algo novo estava prestes a começar. Nos dias que se seguiram, Khalid percebeu que não conseguia tirar Sara da cabeça. Não era só pela beleza discreta ou pelo olhar atento. Havia algo nela que parecia diferente de tudo que ele conhecia. Ele a observava discretamente nos eventos da mansão, sempre eficiente, sempre profissional. Mas havia momentos em que ela ria baixinho com outras funcionárias, e aquele som parecia ecoar de um lugar mais real do que qualquer coisa ao seu redor. Naquela noite, após uma reunião desgastante sobre o futuro da empresa, ele a encontrou no jardim. "Eu poderia te perguntar o que está fazendo aqui", ele disse, encostando-se em uma coluna. Ela ergueu os olhos, surpresa. "Eu gosto de silêncio", respondeu simplesmente. Khalid sorriu de lado. Então escolheu o pior lugar para trabalhar. Sara soltou um riso contido. "Sim, eu percebi." Houve um silêncio confortável entre os dois. O vento balançava levemente as folhas das árvores e, pela primeira vez em semanas, Khalid sentiu que podia respirar. "Você não parece como as pessoas daqui", ele disse, observando-a. "Talvez porque eu não seja uma delas." Ela olhou para ele, desafiadora. Aquilo o intrigou. "E quem você é?" "Alguém que não tem tempo para joguinhos de ricos." Khalid riu, surpreso pela resposta direta. Pela primeira vez em muito tempo, alguém falava com ele sem rodeios. Na semana seguinte, ele fez questão de passar mais tempo onde sabia que poderia encontrá-la. Pequenos diálogos viraram conversas longas e, em pouco tempo, a conexão entre eles ficou inegável. Foi só depois de 1 mês que ele decidiu agir. "Quero te levar para jantar", disse ele uma noite, após um evento. Sara arqueou as sobrancelhas. "Isso é um convite ou uma ordem?" "Um convite", respondeu sorrindo. "Mas não aceito não como resposta."
Ela suspirou, cruzando os braços. Você não tem medo do que vão dizer? Eu nunca liguei para o que dizem. Sara o analisou por um momento. Então balançou a cabeça com um pequeno sorriso. Tudo bem, mas se for um restaurante cheio de gente com ternos de milhares de dólares, eu vou embora. Khalid riu. Prometo que não será. O jantar aconteceu em um pequeno restaurante fora dos circuitos luxuosos. Khalid descobriu que Sara tinha uma risada fácil e opiniões afiadas. Ele se pegou contando sobre a universidade, sobre como fugira da mansão para encontrar liberdade. Então você fugiu, mas acabou voltando para o mesmo lugar? A pergunta pairou no ar. Talvez, ele respondeu. Mas nem tudo precisa ser igual. As semanas seguintes foram marcadas por encontros escondidos, conversas até tarde da noite e uma sensação que Khalid não sentia há anos. Excitação. Ele queria conhecer cada parte dela. Queria descobrir seus sonhos. Queria que ela soubesse que alguém a enxergava de verdade. Então, uma noite, sob um céu estrelado, ele fez o pedido. Quero ficar com você, de verdade. Sara hesitou. Sabe o que está dizendo? Sei, e não me importo com o que vão pensar. Ela o observou por um longo momento. Então sorriu. Então acho que você está preso comigo agora. Mal sabiam que esse era apenas o começo da tempestade que estava por vir. O anúncio do noivado de Khalid e Sara caiu como uma bomba na alta sociedade. Os sussurros começaram discretos, mas logo se transformaram em declarações abertas de indignação. Ele enlouqueceu, diziam alguns. Ela só quer o dinheiro dele, afirmavam outros. Na mansão, Samira mal olhava para o filho. Quando finalmente falou, sua voz era gélida. Você está jogando fora tudo o que seu pai construiu. Khalid respirou fundo. Estou construindo algo meu. Com uma mulher que não pertence ao nosso mundo? Ela pertence ao meu. A conversa terminou com Samira saindo da sala sem olhar para trás. Mas as palavras dela ficaram na mente de Khalid. E quando os rumores aumentaram, uma semente de dúvida começou a crescer. Certa noite, Youssef, o motorista da família, o abordou com hesitação. Senhor, há algo que precisa saber sobre sua esposa. Khalid franziu a testa. O que é? Ela tem saído sozinha, sempre para o mesmo lugar. O estômago dele se revirou. E onde seria esse lugar? Uma casa pequena, fora da cidade. Sempre no mesmo horário, toda semana. O coração de Khalid acelerou. Ele nunca questionara Sara antes, nunca precisara. Mas e se todos estivessem certos? E se ele fosse apenas um tolo apaixonado? Na manhã seguinte, ele se disfarçou e tomou o lugar de Youssef ao volante. Quando Sara entrou no carro, não percebeu nada. Khalid dirigiu em silêncio, observando-a pelo retrovisor. Ela parecia tranquila, sem a menor ideia do turbilhão que acontecia dentro dele. O caminho levou a uma parte da cidade que Khalid não frequentava. Ruas estreitas, prédios desgastados, uma realidade muito distante da opulência em que crescera. Então, Sara desceu do carro e entrou em uma casa simples, de muros descascados. Khalid esperou alguns minutos, depois saiu e se aproximou lentamente. Do lado de dentro, vozes. Ele prendeu a respiração. Você está se alimentando direito? Era a voz de Sara. Não se preocupe comigo, filha. Khalid arregalou os olhos. O sangue pulsava em seus ouvidos enquanto olhava pela janela. Lá dentro, Sara abraçava um senhor idoso de cabelos brancos, frágil, segurando suas mãos com carinho. Eu queria te contar, ela dizia, a voz embargada, mas tive medo. O peito de Khalid apertou. Ele se afastou da casa, o peso do arrependimento caindo sobre seus ombros. Naquela noite, quando Sara voltou, encontrou Khalid sentado no escritório, o olhar fixo em um ponto distante. Você quer me contar alguma coisa? Ele perguntou, a voz baixa. Ela hesitou por um segundo, então suspirou. Sim,
Sentou-se à frente dele e entrelaçou os dedos. Esse homem que eu visito é meu pai. O silêncio se estendeu. Por que nunca me disse? Porque eu sabia que ninguém aceitaria. Eu tive medo de ser tratada diferente. Medo de que você visse minha origem como um problema. Khalid fechou os olhos. Ele duvidara dela, a ferira sem nem mesmo confrontá-la. Eu sou um idiota, murmurou. Sara sorriu, mas seus olhos estavam tristes. Sim, mas ainda há tempo de consertar isso. Foi então que ela disse algo que mudaria tudo. Tem mais uma coisa que preciso te contar, Khalid. Ele ergueu os olhos, sentindo o coração disparar. Estou grávida. Por um momento, Khalid ficou imóvel. O silêncio entre ele e Sara parecia uma eternidade. Grávida. A palavra saiu como um sussurro. Ela assentiu, os olhos brilhando, mas havia um medo contido ali. Medo da reação dele. Khalid respirou fundo. Em meio a todas as dúvidas que havia sentido, em meio à tempestade de desconfiança que quase o levou a perder Sara, essa notícia o atingiu como um raio. Não havia mais espaço para hesitação. Ele se aproximou e pegou as mãos dela entre as suas. Eu fui um tolo, disse com sinceridade, e não quero ser um tolo para o nosso filho. Sara fechou os olhos e sorriu aliviada. Os meses seguintes trouxeram mudanças inesperadas. A notícia do bebê suavizou as tensões dentro da casa. Samira, apesar de ainda fria com Sara, parecia abalada pela chegada do neto. Aos poucos, a resistência dela começou a ruir. Quando o bebê nasceu, Khalid viu a mãe segurar a criança nos braços pela primeira vez. Ele tem seus olhos, ela disse, a voz mais suave do que ele jamais ouvira. Foi nesse momento que percebeu que algo estava mudando. A presença do bebê aproximou as duas famílias. O pai de Sara foi levado para a mansão, e aos poucos, a distância entre suas origens foi se dissolvendo. Mas Khalid sabia que ainda precisava fazer mais. Ele não queria que seu filho crescesse em um mundo onde origem definia valor. Ele queria criar algo novo, um legado verdadeiro. Foi então que a ideia surgiu. E se criássemos um lugar onde todos tivessem oportunidades iguais? Disse para Sara uma noite. Ela franziu a testa. O que quer dizer? Uma cidade. Um lugar onde tradição e inovação coexistam, onde as pessoas tenham acesso à educação, moradia e oportunidades reais. Isso é um sonho, Khalid. Então vamos torná-lo real. Os anos seguintes foram dedicados à construção desse legado. O império da família mudou completamente. Ele investiu em energia renovável, em programas sociais e, principalmente, na criação da Cidade Nur, um espaço onde o progresso não era reservado a poucos privilegiados. E quando a cidade finalmente ganhou vida, Sara estava ao seu lado, segurando a mão do filho. Conseguimos, ele disse. Ela sorriu. Não, você conseguiu. Khalid olhou ao redor, vendo as ruas iluminadas, as crianças correndo livres, as pessoas vivendo sem medo do julgamento. Ele sabia que o verdadeiro sucesso não estava na riqueza ou no poder. Estava naquilo, na família, no amor e em tudo que construiu ao lado da mulher que quase perdera por sua própria insegurança. Agora, olhando para sua esposa e para o futuro, ele sabia, eles tinham vencido.